Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Obrigado pelo carinho, não é tanto assim não, mas é graça, isso é graça. Amém, irmãos? Creio que Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Quantos querem e precisam de uma palavra de Deus? Amém? Eu creio que você saiu da sua casa hoje com uma expectativa. Ninguém faz por fazer, eu acredito, né? Eu acredito que você está aqui nessa noite porque você tem uma expectativa de receber uma palavra de Deus, amém? Eu queria que você abrisse seu coração. O tema da palavra hoje é: onde está alicerçada a nossa casa? Sabe, irmãos, muitas vezes nós corremos tanto, nós fazemos tantas coisas e a gente aperta o botão do piloto automático, e quando a gente vê, a gente está vivendo a vida de uma forma, a gente nem sabe por quê, para quê, por que fez, por que não fez, e quando você vê, você está vivendo a vida. Mas onde de fato está alicerçada a sua casa? Onde de fato você estabeleceu o seu alicerce? Como que você está vivendo nesses dias? Irmãos, isso define muito a nosso respeito. Porque quando vem as lutas, as dificuldades, as tempestades, o que define o quanto que você vai permanecer e onde você está firmado, é quando você alicerça no lugar certo. Sabe, irmãos, por que muitas vezes nós nos frustramos? Porque muitas vezes vemos pessoas frustradas com pessoas, com igreja, porque nós colocamos valor mais nas pessoas do que no próprio Jesus. O grande perigo é nós confiarmos mais em pessoas do que em Deus. Não tem problema você confiar em pessoas, isso é muito bom. O problema é quando nós colocamos pessoas no lugar de Deus. E daí quando acontece algo, cai o chão. Por quê? Porque aquela pessoa estava no lugar de Deus na sua vida. Então onde está alicerçada a sua casa? Onde está alicerçada a sua vida? Onde está estabelecida a sua vida? Isso define onde você vai chegar. Eu queria ler um texto com os irmãos. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Quem achou, diga amém. Quem olhou para a projeção aqui, diga amém. Amém, então vamos lá. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Curva a sua cabeça, quero orar. Eu creio que essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Deus, aqui está a tua palavra, nos traga revelação, sabedoria, nos traga entendimento, mas que não seja apenas um conhecimento, mas que nós possamos ser como esse homem prudente, que ouviu e colocou em prática as suas palavras. Deus, nos traz vida, nos traz revelação, nos traz realmente convicção da palavra do Senhor, que não seja mais uma palavra, mas seja uma palavra de transformação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Esse texto é muito poderoso, porque nesse texto nós vemos aqui algo grandioso. E isso me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse texto. O versículo 28 e o versículo 29 diz algo interessante. Diz assim, que enquanto Jesus estava ensinando, declarando isso, o povo ficou o quê? Maravilhado. Porque Jesus tinha autoridade naquilo que falava, diferente dos mestres da lei, diferente dos fariseus. Irmão, sabe o que isso significa? Está dizendo, Jesus, ele estava ensinando o que ele vivia, o que ele praticava. Por isso tinha autoridade e por isso as pessoas ficavam perplexas, maravilhadas. Em contrapartida, diz que era diferente dos mestres da lei. Olha que interessante, porque os mestres da lei eram os caras mais sábios, que conhecia toda a Bíblia, conhecia a história, conhecia a velha aliança, conhecia sobre Deus, conhecia os mandamentos, conhecia tudo. E eu creio que Jesus não estava falando nada mais do que era a palavra do Senhor. Ele estava falando uma parábola, uma história. Mas é interessante que
quanto tempo os mestres das leis ensinavam nas sinagogas? Quanto tempo que os mestres das leis ensinavam sobre Deus? E aquilo não deixou ninguém maravilhado. Mas de repente Jesus vem de uma forma simples, e ele declara a palavra, ele diz como que deve ser, e as pessoas ficaram o quê? Maravilhadas. Porque, irmãos, isso é algo muito importante que nós precisamos trazer para a nossa vida. Sabe o que muda a vida? Não é o quanto que você conhece, mas é o quanto você pratica. Sabe por que Jesus ele deixou as pessoas maravilhadas? Porque não tinha nada a ver com o quanto ele era bom de falar, o quanto que ele conhecia da palavra, mas era aquilo que ele falava, ele tinha autoridade, porque era exatamente o que ele vivia. Por que os mestres da lei não trouxeram revelação nenhuma, não deixou ninguém maravilhado? Porque eles conheciam bastante da Bíblia, mas viviam muito pouco. Irmãos, quando Jesus está falando aqui, a partir do versículo 24, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como um homem sensato. Existem dois tipos de pessoas na igreja, e aqui Jesus estava ensinando isso. Aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra do Senhor, e aqueles que apenas entram por um ouvido, sai pelo outro, não faz mudança alguma, conhece, sabe como é, mas não vive aquilo que sabe. O que Jesus está falando aqui? Aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, esse é prudente. E esse não vai ser abalado, esse não vai ser destruído, esse não vai retroceder, esse não vai desistir. Por quê? Porque a vida dele está firmada na rocha. Mas aquele que ouve e é levado pelo vento, é só empolgação. Qualquer bagunça, qualquer desentendimento, qualquer frustração, fica magoado, sai da igreja, sai, abandona tudo, desiste de tudo. Que tipo de pessoa nós somos hoje, meus irmãos? Aquele que conhece bastante, mas não vive nada? Ou aquele que realmente, aquilo que tem conhecido, tem colocado como prática na nossa vida? Irmãos, muito se fala de igreja, de graça, e hoje é até moda, hoje até é status falar que você é crente. Uau, você é crente, nossa, que legal. Mas de fato, o quanto que isso mudou a sua vida? De fato, o quanto que isso trouxe realmente testemunho na sua vida? Sabe o que deixava as pessoas maravilhadas sobre Jesus? Era o testemunho de vida. Não era o quanto que ele era bom de palavras, que também era. Entenda isso, o que vai mudar a sua vida e o que vai mudar pessoas não é o quanto que você fala bem, o quanto que você conhece, o quanto que você conhece toda a Escritura. Isso é bom. Eu gosto, eu estudo demais a Bíblia, eu leio demais porque eu gosto de conhecer. Mas isso não vale de nada se eu não colocar em prática aquilo que eu estou lendo. Existe uma frase que diz assim: é melhor você conhecer um versículo e colocá-lo em prática do que você conhecer a Bíblia inteira e aquilo ser só conhecimento. Sabe qual é a diferença da Bíblia na nossa vida, meus irmãos? A Bíblia não é como um livro de literatura que você acha a história legal, mas aquilo não serve para você. A Bíblia é como uma história real que você tem que colocar aquilo como a sua realidade. O nosso grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia como um livro de historinha, de literatura, falando, nossa, que legal essa história, como um livro de romance. Mas de repente você acaba de ler, você fecha o livro, não serve para nada na sua vida. Isso é um livro de literatura, mas a nossa vida com Deus não pode ser dessa forma. Por isso Jesus está dizendo aqui, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Por que ele é um homem prudente? Porque aquele que coloca em prática a palavra do Senhor, ele está firmando o seu alicerce na rocha, e rocha é Cristo. Irmãos, nessa passagem ele fala sobre a construção do alicerce. Onde nós estamos construindo o nosso alicerce? Onde nós estamos construindo a nossa vida com Deus? Na rocha, porque nós ouvimos o Senhor e nós temos a direção e vamos fazer conforme a palavra diz? Ou na areia? Tudo depende do quanto nós estamos dispostos, meus irmãos, porque construir na rocha dá trabalho, leva tempo, gasta muito mais, precisa de mais investimento. Mas construir na areia é fácil, qualquer um cava com a mão. Se você pegar uma criança, der uma colherzinha de plástico para ela e deixar ela na praia meia hora, ela vai fazer um buraco gigante lá. Por quê? Construir na areia é fácil, mas construir na areia fala de aparência. Vocês já viram aqueles castelos bonitos construídos na areia? Coisa mais linda, mas só é bonito, não tem fundamento, não tem alicerce. Qualquer chuvinha vai destruir tudo. Muitas vezes a nossa vida, meus irmãos, a gente está colocando dessa forma. É bonita, por fora parece que está tudo bem, mas realmente onde está o fundamento? Onde está o alicerce de tudo isso? Quando vem a tempestade, quando vem as frustrações, quando vem os enganos, quando vem a tristeza, onde está alicerçada a nossa vida?
isso define onde nós vamos chegar. E Jesus faz um comparativo aqui entre o homem prudente que ouviu as suas palavras e construiu a sua casa sobre a rocha, e veio tempestade, veio chuva, veio problema, mas ele não foi abalado, ele não foi destruído, porque a casa estava firmada na rocha. Mas em contrapartida, aquele que achou legal, achou bonito, viveu de aparência, de repente na primeira chuva, na primeira tempestade, o que acontece? Desaba tudo. Irmãos, a cada teste, a cada desafio é uma oportunidade de a gente dar a resposta certa para Deus. Sabe, irmãos, quando você lê aquela história do jovem rico, que ele chegou para Jesus e disse: mestre, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então responde para ele e diz assim: cumpra os mandamentos. O que ele faz? Aquele jovem bate no peito e fala: isso aí eu já faço, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Sabe o que é isso? Aparência. Somente fachada. Então Jesus diz: sabe o que? Tá bom, já que você é tão bom assim, parafraseando, não foi isso que Jesus disse? Pega os seus bens, vende tudo, dá aos pobres e siga-me. O que esse jovem fez? Não, sabe o que é? Nunca mais você ouviu falar sobre esse jovem na Bíblia. Entenda isso que eu vou te falar, meu irmão. Muitas vezes Jesus vai te fazer perguntas que é apenas um teste para ver onde está o seu coração. Acredite nisso. Jesus não estava interessado no dinheiro daquele jovem. Jesus não queria ver aquele jovem pobre. Jesus não queria que aquele jovem perdesse tudo. Sabe o que Jesus queria? Só ver de fato onde estava alicerçada a vida daquele jovem. Por fora, fachada bonita, prédio bonito, mas era areia, era só bonito por fora. Primeiro confronto, primeiro desafio, o que acontece? Desaba tudo, nunca mais se ouve falar sobre aquele jovem. Será que a nossa vida está dessa forma, meus irmãos? Muitas vezes parece que está tudo bem, é tão bonito, é tão legal, mas de repente o primeiro confronto, o primeiro desafio, não se ouve mais falar na pessoa. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Como que está a nossa vida diante de Jesus? Como que está fundamentada a nossa vida diante de Jesus? Quantos já ouviram falar sobre a história dos 3 porquinhos? Quem conhece a história dos 3 porquinhos? Cícero, Heitor e Prático. Cícero, ele construiu... Eu acredito que todo mundo aqui tem o sonho de ter uma casa própria, sim ou não? Os porquinhos também tinham. E a história diz que Cícero, ele construiu uma casa bonita com palha. Rápido, prático, muito rápido, estava pronto. Heitor, ele foi mais esperto, ele pegou madeira e construiu a sua casinha de madeira. Levou um pouquinho mais de tempo, mas também muito rápido, colocou lá e fechou e acabou. Mas a Bíblia diz que Prático ele pegou e fez uma casa de alvenaria, tijolo, cimento, teve mais trabalho, alicerce mais caro, gastou mais. O que acontece? Todo mundo tinha casa ou não tinha? Tinha. Mas de repente chega o lobo mau que representa a tempestade na sua vida, o diabo, os problemas, as frustrações. E a história diz que o lobo mau foi primeiro, e na casa de Cícero, que era de palha, o que ele fez? Ele soprou. O que aconteceu? Não sobrou nada. Então Cícero correu para a casa de Heitor, se escondeu lá, o lobo mau foi até lá, e o que aconteceu? Ele soprou sobre aquela casa de madeira. O que conta a história? Que não sobrou nada. Então os dois, Cícero e Heitor, correram para a casa de Prático, e lá eles ficaram. O lobo mau soprou e nada, soprou e nada, soprou e nada, e não aconteceu nada, porque aquela casa realmente estava estruturada, ela tinha alicerce, ela não era de material barato. O que isso nos ensina para a gente colocar em prática na nossa vida cristã, meus irmãos? Como que nós temos construído a nossa vida? Palha fala de algo que é muito rápido, mas tudo que vem rápido vai embora rápido. Madeira talvez seja um material um pouquinho melhor, mas qualquer tempestade também acaba com tudo. Agora, quando você fala de fazer algo de alvenaria, leva tempo, leva dinheiro, você precisa cavar, você precisa estruturar. É importante você entender isso. Essa passagem que nós lemos aqui em Mateus 7, em Lucas, diz que o homem prudente é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica e constrói a sua casa sobre a rocha e ele cava bem fundo. Irmãos, muito mais do que aquilo que se vê por fora, tem que ser aquilo que não se vê que está por dentro. Se você pegar e ler, depois você pesquisa a história do bambu. O bambu, para ser daquele tamanho, a raiz dele é muito maior, está para baixo. Se você vê um prédio bonito, muitas vezes o investimento para aquele prédio estar em pé é muito dinheiro, aquilo que você não vê que está embaixo da terra. O que é isso? Alicerce, estrutura.
E qual que é o alicerce, a estrutura hoje na nossa vida? Do que você tem se alimentado? Qual tem sido a sua palavra? O que tem sido o seu alimento? O que você tem feito nesses dias? Isso define onde nós vamos chegar, irmãos. Onde está a sua vida firmada? Projeta para mim, por favor, Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, ou para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, o que está dizendo aqui em Isaías? Confie no Senhor para sempre, porque o Senhor é a rocha eterna. Irmãos, onde você tem construído a sua vida? Em quem você tem confiado? Onde você tem buscado força? Onde você tem buscado refúgio? Isso determina onde você vai chegar, meu irmão. Isso determina o quanto que você vai crescer. Isso determina o quanto que você vai estar firmado. Não deixa que a sua vida seja levada pelo vento. Ah, hoje eu estou bem, hoje eu não quero mais nada, hoje eu quero ser líder, hoje eu quero acabar com o meu casamento, hoje eu quero ter filho, amanhã eu quero isso. Não deixe que a sua vida seja levada pelo vento. Você precisa estar firmado na rocha eterna. Confiar no Senhor para sempre. Ele não diz aqui, confia no Senhor quando for vantagem. Confia no Senhor quando valer a pena. Confia no Senhor quando você achar legal. Não, não diz isso. Diz o quê? Confiai no Senhor para sempre. Porque o Senhor é a rocha eterna. Não diz que o Senhor às vezes vai ser a rocha eterna. E não diz que o Senhor é a rocha de vez em quando eterna. Não, diz confiar no Senhor para sempre, porque o Senhor é a rocha eterna. É uma afirmação. Quanto que você tem convicção dessa palavra? E quanto você traz isso de verdade na sua vida? Sabe quando você vai construir a sua vida sobre a rocha? Quando você tiver convicção de quem Jesus é para você. A Bíblia diz em João 14,6 que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o caminho que você tem andado? Qual é a verdade que você tem estabelecido a sua vida? E como que você tem vivido a sua vida? Isso define quem é a rocha na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele é a rocha. E se Jesus é a rocha, então o meu caminhar tem que se parecer com Jesus. A minha vida tem que se parecer com Jesus. A verdade que eu vivo tem que ser a verdade de Jesus. Não existe duas verdades. Você precisa trazer isso para a sua vida, porque isso determina onde está alicerçada a sua casa. Onde está alicerçada a sua casa? Responde para você mesmo isso. Hoje, diante de uma tempestade, você vai a ruínas ou você permanece firme, inabalável? Como uma coluna inabalável, como a Bíblia diz. Irmãos, isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Se alguém te trouxe para a igreja dizendo que vem para a igreja que Jesus vai tirar todos os seus problemas, é mentira. A Bíblia nunca disse isso. Jesus disse, eu sou contigo. E ele diz, o que Jesus diz, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A garantia de Jesus é o quê? Que você não está só, Ele não te abandona e Ele já venceu. Mas não quer dizer que você não vai ter luta, não quer dizer que você não vai ter tribulação. A diferença é, eu escolho, eu quero passar pela luta, pela prova sozinho, ou eu quero passar pela luta, pela prova debaixo de uma proteção, debaixo de uma cobertura chamada Jesus, que é a rocha eterna. A questão não é se eu vou ou não vou ter problema. A questão que você precisa decidir hoje é, como que eu vou enfrentar os meus problemas? Sozinho? Ou eu vou colocar minha vida diante de Jesus e deixar Ele governar minha vida? Isso é muito importante para você entender. Você está debaixo de qual palavra? Qual que é a palavra que você tem estabelecido sobre a sua vida? Sabe, muitas vezes, irmãos, nós aprendemos a viver somente de aparência. Não, é tudo bonito, mas de fato, o quanto que isso tem mudado a sua vida? O quanto de fato isso tem trazido revelação, tem trazido transformação? Pare para pensar agora. Lembra quando você conheceu Jesus e como você está hoje? A sua vida mudou? E eu não estou falando o que Jesus fez, mas o que você teve revelação e você mudou na sua vida, que foi Jesus. Mas muitas vezes quando nós falamos de mudança, nós falamos, sim, mudou, Deus me deu isso, Deus fez isso, Deus abençoou isso, Deus me deu um casamento, tudo isso é de Deus também. Mas a questão é, tudo Deus para você, e você para Deus, o que mudou? O que você mudou? O seu caráter foi transformado? As suas respostas foram mudadas? Irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. A igreja fundamentada e alicerçada em Cristo é uma igreja inabalável.
Sabe por que hoje nós estamos aqui? Porque existe uma igreja fundamentada na rocha eterna, que era a igreja primitiva, a igreja de Atos. Porque se eles tivessem desistido diante dos problemas, nós não estaríamos aqui hoje. Sabe o que aconteceu para chegar hoje aqui, eu e você estar aqui? Estevão foi apedrejado, Paulo foi preso, Pedro também, tudo eles sofreram, aconteceu tanta coisa. Mas sabe o que acontece? Sabe o que faz nós estarmos aqui hoje? Porque alguém realmente entendeu que precisava construir a vida na rocha eterna. Não estava disposto, mas vai ter dificuldade, vai ter problema. Onde de fato você está firmado? O seu casamento está firmado aonde? Os seus filhos estão firmados aonde? O seu trabalho está firmado aonde? Isso determina onde você vai chegar, meus irmãos. As pessoas olham para você e elas veem o quê? Realmente elas veem uma resposta ou elas veem mais um? É muito importante nós entendermos isso e realmente trazer essa palavra como uma revelação na nossa vida, irmãos. Por muitas vezes nós aprendemos a viver de aparência. É tão bonito, a igreja é bonita, mas acredito que a essência da igreja não é a luz, não é a projeção, não é o microfone. A essência da igreja é o caráter. Porque o caráter é o que representa a vida de Jesus. É como que eu me pareço com Ele. O maior projeto de Deus para a terra, sabe qual que é? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Muitos semelhantes. Da mesma forma que quer quantidade, também quer qualidade. Semelhante fala de qualidade. Deus não nos chamou apenas para encher a igreja. Deus nos chamou para ser parecido com Ele. Sabe o que mais deixava o povo maravilhado? Ouvir algo que realmente tinha tudo a ver com o que Jesus falava, tinha tudo a ver com a vida que Ele vivia. Sabe o que vai deixar as pessoas maravilhadas ao seu redor? Aquilo que elas vêem no seu testemunho, não com palavras, mas o que ela vê no seu testemunho através das suas atitudes. Isso tem me incomodado demais nesses dias, meus irmãos, porque nós não fomos chamados apenas para ser crente, nós não fomos chamados apenas para encher a igreja, nós não fomos chamados apenas para falar que Jesus é lindo, que isso é verdade, mas nós somos chamados para expressar o caráter dele e se parecer com ele. Sabe por que os cristãos foram chamados pela primeira vez em Atos cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Jesus já tinha morrido em Atos, mas o povo começou e deu um apelido, deu um nome para eles de cristão. A Bíblia diz que eles foram chamados cristão pela primeira vez em Atos. Sabe por quê? Porque Jesus não estava mais lá, mas eles tinham a mesma atitude de Jesus. Sabe o que mais determinou, sabe o que mais chamou a atenção do povo? Ver que eles se pareciam, eles falavam igual Jesus, eles se pareciam com Jesus. Quando Pedro, por mais que foi algo negativo, quando Pedro nega Jesus, sabe o que eles dizem? Você é um deles, porque a sua fala te denuncia, você se parece com Jesus. Sabe, irmãos, o que mais nós precisamos nos parecer com Jesus é nas nossas atitudes, no nosso coração, no nosso caráter. Conhecer a Bíblia um monte de gente conhece, mas não é só isso. É bom, conheça a Bíblia, mas pratica. Agora não valorize mais o conhecimento do que a prática. É isso que Jesus estava falando aqui. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, homem prudente. Mas aqueles que ouvem e não dá importância alguma ou não colocam em prática, insensato. Que tipo de homem e mulher nós temos sido hoje? Pessoas prudentes que ouvem, lê, colocam em prática? Ou é apenas um conhecimento, uma historinha legal, mas deixa para lá porque isso não serve para a minha vida? Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5. A Bíblia falou sobre, nós lemos lá em Mateus 7, sobre o homem prudente que constrói sobre a rocha e o homem insensato que constrói sobre a areia, certo? Sim ou não? O que é construir sobre a areia, irmãos? É deixar a vida ser levada pelo vento, é deixar a vida levar pela empolgação. Jeremias 17,5 diz o quê? Maldito o homem que confia no próprio homem. E ele diz assim, que faz da sua carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. O que esse texto tem a ver com isso? Preste atenção no que eu vou te falar. Por muitas vezes as pessoas frustradas com a igreja diz, maldito o homem que confia no próprio homem, não confio mais em ninguém, vou andar sozinho. Não é isso que esse versículo diz. Esse versículo diz sobre você confiar mais no homem do que em Deus. Não diz que você não pode confiar num amigo, num irmão, que você não pode abrir o seu coração. Não é isso que o versículo diz. O versículo diz o quê? Maldito o homem confia no próprio homem, que faz o quê? Da sua força, faz da força o seu braço. Ou seja, confia mais na força, confia mais na capacidade, confia mais no dinheiro do que no próprio Deus.
O problema não está em você ter pessoas que você confia. O problema não está em você abrir o seu coração. O problema está em você colocar pessoas no lugar de Deus. Porque quando você coloca qualquer coisa, não só pessoas, mas condições, situações, objetos no lugar de Deus, o dia que algo der errado, você perdeu o seu chão, perdeu a estrutura, perdeu a base, porque você estava alicerçado em areia. Confiar no próprio homem ou na sua própria força é construir na areia. Como que eu confio? Quando eu construo na areia? Quando eu confio mais na minha capacidade, quando eu confio mais no meu conhecimento, quando eu confio mais na minha habilidade, quando eu confio mais na minha experiência do que no próprio Deus. É isso que o versículo está dizendo. Então quando você confia mais em coisas, em pessoas, em situações do que o próprio Deus, você está dizendo o quê? Que Deus, Ele não é o principal. Então qualquer coisa que acontecer, o alicerce vai ser abalado. Por quê? Porque você não estava firmado na rocha eterna que é Jesus, mas você estava firmado sobre a areia. Porque objetos são areias, dinheiro é areia, situações são areias, tudo isso é areia. Qualquer tempestade muda a situação. Agora Jesus é imutável, Jesus ele continua sempre, ontem, hoje e amanhã ele é o mesmo. Você precisa trazer isso para a sua vida e trazer uma revelação e mudar a sua vida de uma vez por todas. Realmente firmar a sua vida em Jesus, firmar a sua vida em Cristo, Ele é a rocha eterna. Olha o que diz o versículo 9, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Deixa eu te falar um negócio, a maior mentira que você já ouviu na sua vida é: faça o que seu coração te mandar. A Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que o que nos contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque procede do coração. A maior mentira que você já ouviu, muitas vezes até na igreja, é: faça o que seu coração te mandar. Mentira, porque o seu coração é enganoso e ele vai te levar à ruína. Faça o que o Espírito Santo trouxer paz. Faz o que seu coração mandar. Isso é o caminho para construir em areia. Você quer construir a sua vida na rocha? Para de fazer o que seu coração manda, porque o seu coração é enganoso e você vai fazer besteira. E começa a fazer o que Deus manda. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é um homem prudente. Faça isso. Muitas vezes o seu coração vai falar: cansei, vou desistir, não aguento mais, eu estou cansado. Mas de fato, será que você tem construído a sua vida em areia? Parece tão bonito, mas é só aparência. Sabe, irmãos, tempestades virão, problemas virão, dificuldades virão, mas de fato, o quanto que nós estamos alicerçados em Cristo, o quanto que nós estamos dispostos a viver uma vida com Cristo. Sabe, irmãos, custe o que custar, viva a verdade é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Custe o que custar, continue andando no caminho de Jesus. Custe o que custar, continue com a sua vida íntegra, não negocie princípios. Custe o que custar, continue vivendo a verdade. Doa o que doer, custe o que custar, fale a verdade. Certo dia eu li uma frase que dizia assim: a crise ela não muda o seu caráter, ela apenas revela. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu mudei porque aconteceu isso. Não, a crise ela não muda quem você é, ela apenas revela quem você é. Sabe por quê? Porque é muito fácil você viver bem quando tudo dá certo, mas é quando as coisas dão errado que você vai mostrar de fato quem é você, como é o seu coração. Então a crise, ela não está para mudar o seu caráter, na verdade ela é só uma oportunidade para mostrar quem você é de verdade. Porque não importa o que aconteça, fale a verdade. Mas vai doer, não importa. Mas vai gerar problema, não importa. Mas eu vou perder, não importa. Mas a verdade é Cristo, é a única verdade, não existem duas verdades. Isso é construir sobre o alicerce. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos construir na areia e queremos fazer uma construção paralela. Parece bonita, mas não tem nada, é apenas bonita, mas não tem estrutura. Qual é a verdade que você tem vivido? Para o mundo existem muitas verdades, muitos caminhos, muitas vidas, mas a verdade é que só existe um caminho, só uma verdade, só uma vida, que é Jesus, a rocha eterna. Então pare de viver de verdade. Não tem um monte de verdade, existe uma verdade. Existe um monte de tipo de vida. Não, existe um tipo de vida. Existe um monte de caminho. Mentira, existe um único caminho. Não tem outro caminho para você chegar a Deus se não for por Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o único intermediador entre os homens e Deus. Onde você tem construído a sua vida? Diante das situações, qual tem sido a sua resposta, meu irmão? Sabe, irmãos,
Eu vejo que a cada momento é um teste, uma oportunidade de a gente dar resposta para Jesus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Deus estava indo no jardim, Ele fazia isso todos os dias. Ele chega: Adão, onde você está? Muitas vezes nós achamos que Deus estava bravo, ou que Deus queria culpar Adão, que Deus queria acabar com a vida de Adão. E Adão mesmo pensou isso porque ele se escondeu, ele teve vergonha, teve medo. Mas acredita, cada pergunta de Deus para você é uma oportunidade de você falar: Deus, eu estou aqui, eu errei, me perdoa, eu falhei. Qual tem sido a sua resposta diante de Deus? Diante das situações, dos problemas, das adversidades, dos erros, qual tem sido a sua resposta? Deus, eu errei, eu reconheço, eu estou errado. Ou será que você está cheio de justificativas, de argumentos, de explicações? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. A maior oportunidade de Adão, sabe qual era? Deus, eu fui um cabeção, eu errei, eu fiz besteira, me perdoa. Essa era a resposta certa. Qual tem sido a sua resposta diante de Deus? Não, sabe o que é, Deus? Eu não fiz porque não deu tempo. Não, Deus, sabe por quê? É porque um irmão lá, tal. Qual é a sua resposta? Quais são as suas justificativas diante de Deus? Assim como aquele jovem rico, Jesus fez uma pergunta só para ver onde estava o coração dele. A pergunta de Deus para Adão era uma oportunidade de Adão mostrar o coração dele. Onde está alicerçada a sua vida? Um homem que é um grande exemplo também de aprendizado para as nossas vidas é Davi, segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que um dia que era para ir para a guerra, ele ficou em casa e de repente ele viu na varanda, ele viu Batseba se banhando. E o que ele fez? Chama aquela mulher. E a Bíblia diz que ele adulterou com Batseba. Primeiro erro, primeiro pecado. Qual foi o pior erro de Davi? De vez ele pegar: Deus, eu errei, eu fiz o que não devia, eu cometi adultério, eu fiz isso, aquilo. Sabe o que ele faz? Eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse problema. O que ele faz? Manda na batalha de frente: vamos matar ele, vamos acabar com ele. Por quê? Para resolver problema. O maior erro do ser humano, sabe qual é? Para corrigir um problema, ele comete um outro problema. Para corrigir um pecado, ele comete um outro pecado. Para resolver uma mentira, ele comete outra mentira. Foi isso que Davi fez. Sabe qual é o problema de Davi? Foi porque ele, de vez se arrepender e se prostrar, falar: Deus, eu errei. Sabe o que ele fez? Ele tentou dar um jeitinho para corrigir o problema. Sabe qual que é o maior erro meu e seu? Diante dos problemas, de vez se apresentar: Deus, estou aqui, eu errei, eu fiz isso. Sabe o que nós fazemos? Deixa eu dar um jeitinho para mudar a situação. Até que chega então Natã, o profeta, e chega: Davi, seguinte. E toda a história que você já conhece, Davi diz: esse homem tem que morrer. Fala: então, esse homem é você. Irmãos, nós estamos tentando enganar quem? Muitas vezes dar o nosso jeitinho, fazer o nosso jeito, construir o nosso jeito, a aparência. Mas tudo isso, qualquer tempestade leva embora. O que vai permanecer são as estruturas, os alicerces estabelecidos na rocha, em Cristo. É importante você entender isso, porque é isso que vai determinar a sua vida, amém? Olha aqui, esquece lá, irmãos, pode deixar que lá os diáconos vê. 1 Coríntios 3,10, abra comigo. 1 Coríntios 3,10. Quem está entendendo, diga amém. Amém? 1 Coríntios 3,10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está pronto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo.
Vocês não sabem que são casa, santuário, templo de Deus, e o que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que poderoso isso, irmãos. Isso fala de alicerce, fala de construção. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele começou um alicerce, mas depois outros vão continuar essa construção. E essa construção não pode sair do alicerce correto, que é Jesus. Não há outro alicerce. E a Bíblia diz que uns constroem com ouro, prata, pedras preciosas, outros com madeira, feno, palha. E o que acontece? Tudo isso vai passar pelo fogo. Irmãos, a igreja tem que ser estabelecida em Cristo. O que Paulo diz aqui? Conforme a graça de Deus foi me concedida, eu como um sábio construtor, eu lancei o alicerce, como está construído sobre ele. Contudo, virá outros que vão continuar essa construção. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Pastor Murilo começou a igreja aqui em Rio Grande da Serra. Ele começou essa construção, o alicerce de Cristo aqui. Hoje sou eu e a Gisele que estamos aqui, amanhã será outro. Mas o que é interessante? Essa construção ela tem que continuar o quê? Qual é o alicerce? Em Cristo. Não é no Douglas, não é na denominação, não é no pastor Murilo, é em Cristo. Sabe por que muitas pessoas não ficam firmes em Cristo? Porque elas não estão alicerçadas no alicerce correto, que é Cristo. Elas estão alicerçadas em pastores, estão alicerçadas em líderes, estão alicerçadas em discipuladores, estão alicerçadas em igreja. E quando qualquer coisa acontece, sabe o que? Desaba. Por quê? O alicerce não era a rocha eterna. E a Bíblia diz o quê? Paulo diz que a construção ela pode ser construída de várias formas. Alguns vão usar ouro, outros pratas, outros pedra preciosa, outros madeira, outros feno, outros palha. Mas o que acontece? Toda construção, toda obra passará pelo fogo. E o fogo vai determinar o quanto que essa obra vai permanecer. Sabe, irmãos, o fogo na verdade serve para consumir ou para purificar. Depende do material. Madeira, palha e feno, diante do fogo, o que acontece? É consumido, acaba. Ouro, prata e pedras preciosas, diante do fogo, sabe o que ele faz? Purifica. A questão é que tipo de material nós estamos construindo o alicerce? Que tipo de material nós estamos estabelecendo o reino de Deus? Sabe por quê, irmãos? O fogo é o mesmo, mas o material vai definir o que vai acontecer. Da mesma forma, se você pegar uma batata e colocar sobre o fogo, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela? Cadê as mulheres cozinheiras? Ela vai amolecer. É isso? Se você colocar um ovo no fogo, o que vai acontecer com ele? A gema vai ficar dura. A nossa vida não é diferente. Que tipo de material nós temos sido no fogo? Alguém que é purificado? Alguém que é moldado no fogo? Ou alguém que é consumido e acabado? Sabe, irmãos, sabe quando que você prova o alicerce? Quando você passa pelo fogo e quando você passa por lutas, dificuldades e tempestades. Que tipo de alicerce nós temos construído hoje? O seu casamento, que tipo de alicerce ele está estabelecido? A vida dos seus filhos, que tipo de alicerce está estabelecido? Os seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu caráter, os seus sonhos, os seus projetos, em que tipo de alicerce ele está estabelecido? Está estabelecido em coisas que o vento vai levar? Está estabelecido em coisas que o fogo vai consumir? Ou está estabelecido em coisas que o fogo vem para purificar e permanecer mais? E quando fala de purificar, fala de esclarecer, de expor a glória de Deus sobre aquilo. A sua vida, você tem duas formas de agir diante do fogo: ser consumido, endurecer, ser imutável, ou diante do fogo você ser transformado, mudado, purificado e expressar a glória de Deus. Que tipo de alicerce nós estamos estabelecendo para Jesus nesses dias? Que tipo de alicerce nós temos vivido nesses dias? Coloque a sua vida diante do Senhor, traga isso diante do Senhor. Irmãos, nós não estamos aqui apenas para vir para a igreja. Muito mais que vir para a igreja, é ser igreja, estabelecer a igreja. Certo dia, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Tantas respostas, mas teve Pedro que diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual que é a resposta de Jesus? Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que é isso? Construir o alicerce no lugar correto. Jesus é a rocha eterna. Sabe o que Pedro estava dizendo naquele momento?
Você é o alicerce. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida, não há outra vida. Somente pelo Senhor. Qual que é a sua resposta diante de Deus hoje? Talvez você tenha passado por alguns momentos na sua vida que você precisa dar uma resposta. E essas respostas nada mais é uma oportunidade de Deus para você dar a resposta certa. Talvez você já foi reprovado em tantas coisas, mas você tem a opção hoje de ser aprovado. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele foi reprovado no adultério, ele foi reprovado quando ele matou o esposo de Batseba, mas teve um momento que Natan confrontou ele e foi a oportunidade de um recomeço e de ele ser aprovado e falar: eu errei, me perdoa. Talvez tanta coisa aconteceu na sua vida e você se acostumou a viver dessa forma, mas não se acostume com isso. Não se acostume a viver dessa forma. Coloque a sua vida diante de Deus. Mude o alicerce hoje. Estabelece o alicerce na rocha eterna que é Jesus. Amém? Quantos realmente desejam construir a vida em Cristo? Feche seus olhos por um instante. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor. A Bíblia diz em Salmos que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez muitas coisas tenham se levantado e tenham te abalado nesses dias, mas é tempo de você estabelecer o seu alicerce em Cristo, na rocha eterna. Estabeleça, coloque sua vida diante de Jesus nessa noite. Coloque a sua vida, coloque os seus sonhos, coloque os seus projetos. Assim como eu disse no início, meus irmãos, talvez você acostumou a viver no piloto automático, você está vivendo de uma forma que nada mais importa. Ou você se acostumou com isso. Mas hoje você tem a oportunidade de colocar a sua vida diante do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de alinhar os eixos. Você tem a oportunidade de dar a resposta certa. Você tem a oportunidade de recomeçar essa construção. E para isso talvez vai custar dinheiro, talvez isso vai custar tempo, talvez isso vai custar caráter, talvez isso vai custar arrependimento, talvez isso vai custar humilhação. Mas pare de permanecer e continuar na teimosia de construir algo apenas bonito. Algo bonito fala de aparência, fala de algo superficial. Mas de repente vem chuva, vem tempestade e destrói tudo. Estabeleça o seu alicerce em Cristo. Estabeleça o seu alicerce na rocha. Estabeleça a sua estaca em Deus. Se firma em Deus. Essa é a questão. Hoje você tem a oportunidade de dar a resposta certa. Hoje você tem a oportunidade de reconstruir, de acertar o alicerce. Talvez a sua vida foi abalada. Talvez as estacas, os alicerces foram abalados. E você perdeu o chão, você perdeu o caminho, você perdeu a forma de agir, você está vivendo de qualquer forma, porque você se acostumou dessa forma. Mas hoje Deus te trouxe aqui, meu irmão, para te dar uma oportunidade de você dar a resposta certa e falar: Deus, eu estou aqui, Deus, eu errei, Deus, eu estou frustrado, Deus, eu estou cansado, Deus, eu não aguento mais. Para de se esconder de Deus. O maior erro de Adão foi se esconder de Deus. Talvez você tenha se escondido de Deus em tantas coisas. Deus não é um Deus mau que Ele quer te punir, te culpar. Deus é Pai, Ele é o maior interessado em te abraçar. Ele está te chamando porque Ele quer transformar a sua vida. Hoje é a oportunidade que você tem de reconstruir a sua vida no alicerce correto. Talvez no meio do caminho, irmãos, por causa do custo, foi mais fácil construir sobre areia. Talvez por causa do tempo, foi mais fácil construir sobre areia. Porque todas essas coisas são baratas. Mas tudo isso o fogo consome. Estabeleça hoje a sua vida como ouro, como prata, como pedras preciosas, porque isso purifica, isso mostra a glória de Deus, isso te traz para perto de Deus. Sabe, talvez faz tanto tempo que você não sente a presença de Deus. Talvez faz tanto tempo que você apenas tem uma religião. Deus não te chamou para isso. Coloque sua vida diante do Senhor nessa noite e fala: Deus, transforma a minha vida, que eu não seja abalado, que mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante de problemas, mesmo diante de frustrações, eu não serei abalado, mas eu vou permanecer na rocha eterna que é Jesus.
Comece a se apresentar diante de Deus. Deus te pergunta nessa noite: onde você está, meu filho? Qual é a sua resposta para Ele? Justificativas, argumentos, desculpas? Ou você pode hoje falar: Deus, eu estou aqui, eu tive medo, eu tive vergonha, eu errei, eu pequei. Sabe, irmãos, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Você tem a oportunidade hoje de ouvir isso, entrar por um ouvido e sair pelo outro, você sair do mesmo jeito. Ou você tem a oportunidade de ser um homem prudente e falar: é isso que eu quero para a minha vida.